É isso. Hoje, num grupo menor, né, devido à mudança de data, mas estamos aqui para falar, finalizar os últimos capítulos, né, do Mulheres que Amam Demais. E cadê Vanessa entrando? E um livro que a gente, assim, na minha percepção, um livro muito doloroso de ler, porque ele traz umas realidades, né? Ela fala sobre muitos casos, né? E aí você percebe, né, como é uma realidade que está muito próxima da gente, né? E ela começa descrevendo o que, que seria essa mulher, quem seria essa mulher, tanto na infância, como os comportamentos dessa mulher que ama demais. E agora, nesses últimos capítulos, ela começa a trazer o que, que a gente pode fazer para contribuir, para ajudar na recuperação dessa mulher, que ela diz que é uma mulher viciada, né? O vício são relacionamentos e relacionamentos instáveis, abusivos, não é isso? Eu gosto muito dessa comparação que ela faz, porque ela faz uma comparação com o alcoolismo, né? Alcoolismo ou outras drogas, né? Oi, Vanessa. E aí ela vai muito de encontro a essa percepção de que a gente, se é um vício, precisa retirar total, né? Não é esse negócio de quem é alcoólatra não pode ficar bebendo de vez em quando. Não pode beber, né? E aí ela vai falar sobre essas questões, a importância dos grupos de apoio. É bem interessante, eu gosto muito desses últimos capítulos do livro. Deixa eu só abrir aqui para a gente. Espera aí. Que eu fiz aqui algumas... Cadê? Alguns poucos slides, porque no livro tem uma descrição bem clara do como é que a gente pode trabalhar essas questões. Cadê vocês? Aqui. Aqui. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Pronto. Então, a gente vai para o capítulo 9, Morrer por Amor, né? E aí ela já começa o capítulo falando, né, sobre um caso, né? Eu gosto muito do livro dela porque ela vai falando de casos e torna muito mais claro para a gente, né? Porque ela vai utilizando dos casos para descrever a situação e como é que a gente, enquanto terapeuta, ou enquanto uma amiga que pode ajudar, né, uma outra amiga, ou então enquanto mulher que ama demais também, né, como a gente pode agir em determinadas situações, né? Como a gente pode atuar, né? Então, assim, no comecinho ela vai falando sobre um caso, nas primeiras páginas, né? E aí, quando a gente vai para a página 226, aqui, né? Só tomar o café, senão o café vai esfriar. Logo no comecinho ela coloca aqui, né? Deixa eu ver aqui se a gente pode voltar só um pouquinho. Ela fala sobre a história da Margot, né? Só voltando um pouquinho na 225, ela diz assim: muitas mulheres como Margot, devido às suas histórias emocionais de episódios de estresses constantes e ou severos na infância, são basicamente depressivas antes mesmo de começarem seus relacionamentos amorosos na adolescência e na idade adulta. Essas mulheres buscam inconscientemente o poderoso estímulo de um relacionamento difícil e dramático para suas glândulas liberarem adrenalina, algo parecido com chicotear um cavalo exausto de tanto trabalhar para fazer o pobre animal andar mais alguns quilômetros. Que metáfora, né? Sim. É por isso que, quando
o forte estimulante, né? Quando o forte estimulante do envolvimento em um relacionamento doentio é removido, ou porque o relacionamento termina, ou porque o homem começa a se recuperar de seus problemas e a se relacionar com ela de um modo mais saudável, esse tipo de mulher geralmente afunda na depressão. São mulheres, muitas vezes, já deprimidas, né? E que o relacionamento abusivo serve como um remédio, né? Como uma adrenalina para poder retirá-la de forma logicamente adoecida, né? Da depressão, né? Quando está sem um homem, tenta reviver o último relacionamento fracassado ou procura freneticamente outro homem difícil em quem se concentrar, porque precisa muito do estímulo que ele fornecerá. Se seu homem começar a cuidar seriamente dos próprios problemas de um modo mais saudável, ela subitamente poderá ansiar por alguém mais excitante e estimulante, que lhe permita evitar enfrentar seus próprios sentimentos e problemas, né? Então, o que a gente vê, muitas vezes, aí eu falo de uma confluência, né? Todos aqui são psicólogos? Eu sou. Nicole, Sandra, Vanessa? Eu sou também. Pronto, então vamos falar aqui no Gestaltês, certo? Da Gestalt terapia, né? Na confluência, né? Quando o casal é muito confluente e em uma relação abusiva, existe muito essa questão da dependência afetiva, da confluência, né? Quando esse casal ele está ficando mais saudável, isto é, eles estão desfazendo a confluência, é um momento onde os elementos da relação começam a se questionar. Para que serve esse relacionamento mesmo? Ele não me quer mais, ele não gosta mais de mim. Olha, que coisa tediosa, né? Poxa vida, a gente nem se ajuda mais, a gente nem se cuida mais. Ele vive a vida dele, eu vivo a minha vida. Que coisa mais sem graça, né? Por quê? Porque eles estão ficando juntos não mais por uma necessidade de um estruturar o outro, mas por uma escolha de permanecer junto. E muitas vezes esse desfazer da confluência gera um nível de angústia tão grande que o casal acredita que não se ama mais, não faz mais sentido, né? Porque é uma mudança muito drástica de modus operandi, né? Então, muitas vezes o casal ele realmente se desfaz, né? O relacionamento se desfaz nesse momento. Por isso que muitas vezes é interessante que o casal esteja em terapia de casal, mas esteja em terapia individual, para compreender, né? Se não está puxando seu próprio tapete, né? Enquanto a relação está se tornando mais saudável, não, vou sair daqui porque... E aí entra numa outra relação adoecida, né? Repetindo o mesmo modus operandi, como a gente já falou algumas vezes aqui no livro, né? Certo? Carol, aproveitando o espaço, né? Eu atendo um casal que elas não querem fazer, um casal de 2 mulheres, né? Que elas não querem fazer terapia individual. Uma até fazia, mas parou, e a outra falou que tem preguiça de recomeçar, tem que contar toda a história, tem que falar de novo. Aí eu até expliquei, né? Que cada vez que a gente fala a mesma história, nunca é igual, né? Que é importante, tá? Mas ela falou que não tem que contar com preguiça de fazer. Eu atendo elas há 8 meses. Tem algum problema nisso? Não chega a ser um problema, né? Mas em algumas terapias, assim, em alguns processos terapêuticos com casal, a terapia se tornaria mais rica e mais efetiva, mais produtiva, se os dois elementos do casal estivessem em terapia individual. Mas não significa que é algo negativo no sentido assim, não vai funcionar por causa disso, né? Em alguns casos mais sérios, mais drásticos, de traumas mais profundos, né? Às vezes de traumas, de questões de abuso sexual, por exemplo, pode terminar a relação se aquela pessoa que foi abusada não procurar ajuda individual, né? Não é o caso, não. Pois eu digo assim, situações mais drásticas e realmente os elementos do casal não estarem em terapia individual pode ser um fator decisivo para que o casal fique junto ou não, né?
mas eu visualizo apenas como uma possibilidade a mais, né, de mais dados terapêuticos, né, para que possam ser trabalhados em terapia de casal, entende? Entendi. Viu? Aí, continuando aqui, gente, nessa 226, né? Eu estou tomando aqui porque o café está quase frio. Aí, se esfria, o negócio não funciona. Aqui, ó. Pronto. Mais uma vez, nesse segundo parágrafo aqui da página 226, tá? Mais uma vez, as semelhanças com o uso de drogas e a fuga são óbvias. Para evitar seus próprios sentimentos, ela literalmente se fixa em um homem, usando-o como a droga que lhe fornece um meio de fuga. Para se recuperar, deve obter apoio para ficar quieta e deixar os sentimentos dolorosos aflorarem. A essa altura, suas emoções e seu corpo precisam de cura. Não é nenhum exagero comparar esse processo ao de um viciado em heroína, que se abstém da droga. O medo, a dor e o desconforto são proporcionais, e a tentação de recorrer a um outro homem, a uma outra dose, é igualmente grande. Punk, né, gente? E fazendo uma pergunta. No caso, pode dar também crise de abstinência como dor de cabeça, irritação, mau humor, né? No corpo mesmo, a sensação da crise de abstinência, certeza, né? No próprio corpo, né? Exato. Mas, em geral, Quanto tempo? Desculpa? Pode falar. Em quanto tempo dura? Um processo de desintoxicação. Eu não vou saber te dizer um período, um tempo específico. Eu não li nenhuma situação assim. Minto. Eu tô numa formação de trauma, Nicole, que teve uma terapeuta, mas aí eu vou repetir o que ela falou, certo? Era uma terapeuta muito responsável, muito experiente que falou isso. Mas ela falou em algo em torno de 3 semanas, né, num processo de tratamento de trauma, né, que é uma situação semelhante a essa, né, de vício também, né, de um modo viciado de funcionamento adoecido, né. Uhum. E aí ela falou, agora eu não sei, por exemplo, qual foi o autor que disse isso, né, mas ela falou por volta de 3 semanas, mas isso depende muito de cada processo, né, tem processos onde a pessoa retoma, né, o relacionamento, né? Então, assim, sucessivas vezes. Então, é complicado dizer isso, né, em tempo cronológico, que seja algo que se repita, né? Entende? Mas vamos lá, né? Se ela for confrontada gentilmente e firmemente, reconhecerá até certo ponto a força do seu vício no relacionamento e saberá que está presa a um padrão sobre o qual perdeu o controle. Primeiro parágrafo da página 227, que é esse que está aqui no slide, certo? Ela diz o seguinte: o primeiro passo para tratar uma mulher com esse problema é ajudá-la a perceber que, como qualquer viciado, sofre de um processo de doença que é identificável, progressivo, se não tratado, e responde bem a tratamento específico. Ela precisa saber que é viciada na dor e na familiaridade de um relacionamento insatisfatório. E que isso é uma doença que aflige muitas mulheres e tem suas raízes em relacionamentos doentios na infância. O que acontece? É que muitas mulheres não percebem isso como uma doença e vão se machucando, se machucando, se machucando, até situações como, por exemplo, relações abusivas, feminicídio, né? Certo? Então, a ideia é que a gente não chegue a um ponto muito grave, né? Que a pessoa ela possa compreender esse vício já nos primeiros sinais dele, né? Só fechar aqui a porta, gente, que a porta estava aberta. Só um minutinho, né, Yara? Chegou aqui a outra terapeuta para atender e a porta estava aberta. Nayara, pode dizer, tu levantou a mãozinha?
Carol, eu queria saber se, assim, como que a gente intervém numa situação dessa? A gente fala para a pessoa que é como se fosse um vício, porque eu tenho uma paciente que ela, assim, eu não falo muito aqui, né? Foi uma amiga psicóloga que me falou do grupo, e aí eu fiquei só absorvendo, assim, né, prestando atenção nas aulas. E eu tenho uma paciente que ela traz esse funcionamento, assim, de que ela fala que ela ama muito essa pessoa, só que ele é uma pessoa que maltrata, humilha ela, e aí ele termina e volta, e assim, e ela sempre volta pra ele, tipo, assim, é como se ela não tivesse os desejos próprios dela, assim, ela não tem uma autoestima, não consegue impor os limites, então ela sempre volta e ela sempre fala que volta porque ela ama demais. Ela Sim, percebe que ele é violento com ela, que ele a humilha, que ele maltrata, só que ela sempre volta e diz que, assim, ela racionalmente entende que é uma relação abusiva, que é violenta da parte dele, só que ela não consegue viver sem esse amor, então ela acaba voltando, aham, e isso já tá, assim, há 2 anos e meio que ela tá nessa relação. E ela assim, ela é ciente, ela compreende o que acontece, só que ela fala que ela não consegue viver sem ele. isso. Que aí já tá sinalizando para a gente aí o Uhum, vício, né, Nayara? uhum. Nayara, você é psicóloga, não é isso? Sim, sim. Qual é a tua abordagem? Gestalt. Tô fazendo Pronto, formação ainda, mas é Gestalt. pronto. Mas então vamos falar aqui o gestaltês. Na Gestalt terapia, a gente fala muito sobre frustração e acolhimento, né? É o Uhum, movimento que o terapeuta faz, né? O Gestalt terapeuta, ele frustra e acolhe. uhum, Frustra e acolhe, né? Se a gente chegar para uma mulher que está passando por uma situação como essa e a gente chegar para ela dizendo com todas as palavras de forma nua e crua que ela está vivendo uma situação de vício, né? Que isso não é amor, que amor verdadeiro você não sente isso, logicamente que ela não vai aparecer na semana seguinte para a terapia. uhum, Ela não quer ouvir isso. Por que que ela não quer ouvir isso? Porque ela está totalmente imersa. Então, ela não vai conseguir ouvir isso de uma forma positiva, né? Construtiva, né? Então, uhum, ela vai se sentir julgada, né? E a ideia não é essa, né? A ideia é que ela consiga identificar isso por si própria. Nosso papel é fortalecer a autoestima dessa mulher, para que ela mesma perceba que certas coisas que aquele homem faz são inadmissíveis, uhum, entendeu? Então, uhum, para a gente é importante a gente ter um conceito enquanto terapeutas, mas para aquela mulher é importante que a gente fortaleça a autoestima dela. E aí, aos poucos, a gente vai mostrando para ela, né? Mas olha só, né? O que que é? Qual é o conceito de amor para você? O que que você aprendeu o que é amor, né? Porque aí vem é uma coisinha que a gente, se você tiver no grupo próximo semestre, né? A gente vai trabalhar, né? O que que é essa educação para amar? Como foi que você aprendeu o que que é amor, o que que é cuidado, né? E aí você pode trabalhar isso com essa mulher, né? E aí ela mesma vai fazendo as conexões. Espera aí, então quer dizer, se amor é isso, o que eu tenho no meu relacionamento abusivo, que ela não vai pensar isso, mas o que eu tenho no meu uhum, relacionamento não parece ser amor, parece ser outra coisa. Mas não é o nosso papel não é chegar e dizer assim, olha, isso é um vício, viu? Isso é uhum, adoecido, isso é horrível, isso é, né? uhum, Tá entendendo? uhum, Então a gente vai, tipo, comendo pelas beiradas, entendeu? Porque senão, se a gente chegar por isso que é acolhimento e frustração, né? No primeiro momento, o que a gente faz com essa mulher é acolher, acolher, acolher. Eu lembro que um professor meu dizia, é como se ela tivesse de bengala, né? Sem conseguir ficar de pé com as próprias pernas e a gente fosse colocando um monte de almofadas ao redor dela, né, nas primeiras sessões, fosse colocando um monte de almofadinhas, e aí quando a gente percebe que ela está pisando um pouquinho mais firme, a gente tira a bengala, que é o que a gente chama de frustração, né? A uhum, gente tira a bengala. Pode ser até que ela caia, só que ela vai cair nas almofadas, ela não vai se machucar, entende? uhum, A gente não chega logo tirando a bengala. Ó, é o seguinte, isso aqui é vício, vamos tirar isso aqui, né? Porque ela vai cair e vai se esborrachar no chão, né? uhum. Corre o risco dela não continuar na terapia, né? Isso, e se Ela não quer ver essa retraumatizar. realidade. Isso, Uhum. exatamente. Entende, Nayara? Faz sentido para ti? Faz muito. Obrigada, Né? Carol. Nada.
Carol, e o que é mais, assim, bacana, eu acho que o acolhimento, né? Porque muitas pessoas, eles já chegam com as dores, né? Dores até do mundo mesmo, né? As pessoas gostam muito de julgar, de dizer o que é certo, o que é o errado, e muitas vezes aquela pessoa não está ali para saber se ela está certa ou está errada, ela realmente está ali pelo acolhimento, né? E foi Exato. muito interessante, sabe, essa sua colocação, porque até nós mesmos, né, enquanto pessoa, né, tirando aqui o ser psicóloga, né, a gente enquanto Sim. pessoa, em qualquer ambiente que a gente for, que a gente vai, por exemplo, em uma loja, a gente gosta, né, desse acolhimento, dessa atenção, né, da gente ser visto de como nós somos, então eu acho que tudo isso faz parte, e principalmente o acolhimento, eu acho que isso é indiscutível, É, indiscutível. O acolhimento é, é o que pega. exatamente, Vanessa. Eu acho que a gente, às vezes, né, pode esquecer isso de alguma forma, né, em algum momento, mas o terapeuta, ele está ali para acolher, para cuidar, né? E aí, quando o cliente se sente confortável, a gente, para mim, assim, chama para um cafezinho, né? Sente-se, fique à vontade. Você quer uma água, você quer um café, né? Você quer um chá. Às vezes eu esqueço que existe o chá, né? Que eu sou totalmente do café, mas também, né? Tem o chá. E aí, quando a pessoa se sentir confortável, isto é, o que a gente chama de vínculo terapêutico, quando o vínculo terapêutico estiver formado, aí é que ela vai mostrar as dores, né? As feridas mais abertas, mais dolorosas, né? Porque aí é que ela vai sentir confiança de chegar para você e dizer assim, olha, me ajuda a limpar isso aqui comigo. Mas ela não vai fazer de início, né? Eu gosto muito daquele seriado, a minissérie, né, Made, porque eles mostram muito bem esse processo, né? Primeiro eles mostram como a mulher não percebe que está numa relação abusiva, ela não percebe, né? E depois eles também mostram o quanto isso se repete, né? Enquanto as mulheres voltam, né? É muito comum as mulheres em relações abusivas voltarem, vão embora e voltam, e repetidas vezes, né? No seriado até a assistente social lá fala, é uma média de 5 vezes, né? E ela acha um absurdo aquilo ali, só que ela volta para casa. Ela volta, né? E aí ela percebe, meu Deus do céu, vocês viram esse seriado? Essa minissérie? Não Viu, vi, né? Carol, vou ver ainda hoje. Vanessa, você precisa ver. E assim, o primeiro episódio é muito doloroso, certo? É muito difícil, mas continua, que vale a pena demais, vale a pena Uma demais. Ai, série sem dúvida, eu vou maravilhosa. assistir, sem É dúvida. muito bom. Fala Aí sobre onde que eu encontro? autodescoberta. É o quê, meninas? É no Netflix, no Eu acho que é YouTube? no Onde que eu... Netflix mesmo. Netflix, né? Netflix. Certo. É uma Ó, a série Nayara também. enriquecedora que a gente aprende muito Qual ali que é na o série. nome? Como que eu coloco? Deixa eu só salvar aqui. Como que... Made, É empregada em M-A-I-D. inglês, né? M-A... B, ID, maid, que é de empregada doméstica, né? Maid, Certo, faxineira, né? certo. Ok. Porque é através dessa profissão é que ela vai conseguindo construir minimamente a vida dela, né? sim. E aí fala de rede de apoio, né? Assim, fala da família dela, né? Como é que eles... Gente, é muito bacana, é muito interessante. E ele o marido dela é alcoólatra, né? Sim. Faz o álcool de forma frequente. Vale muito a pena ver essa minissérie, né? E lá Certo? mostra abuso psicológico, né? Nem assim físico, assim, não chega a Mas bater tem nela também, fisicamente. ele Não, joga, né? Eu não vou falar para não dar spoiler, né? Mas enfim, tem vários tipos de abuso ali, né? tem. Mas ela não consegue perceber, ela não consegue perceber como abuso, né? Ela, não, não, eu estou numa relação abusiva? Não, né? E é isso que acontece muito, por isso que por isso, Nayara, ó, quando você fala, né? Como a gente lida com isso, a gente não pode já chegar, como é que o cearense diz, né? Com um chute na pleura, né? Já chegar, vixe, Maria, relação abusiva, tarará, não aparece mais no consultório, não aparece, porque a pessoa ela não consegue identificar dessa forma, né? Você precisa chegar aos poucos, trabalhar a autoestima, ouvir, sentir o impacto, você enquanto terapeuta, você vai sentir o impacto, principalmente depois de você ter lido esse livro,
né? Aqui no grupo a gente tem discutido sobre isso. Você vai sentir um impacto. Meu Deus, como é que essa mulher não percebe isso? Meu Deus do céu, está tão óbvio. Meu Deus do céu, ela disse que ela prefere morrer. Meu Deus do céu. Mas você vai respirar, depois você vai fazer as suas anotações e vai trabalhar a autoestima dessa mulher. E você vai ouvir coisas. É como se tivesse que validar o sofrimento dela primeiro, né? Você tem que validar. É como se você tivesse que validar. Como você tivesse que validar. Você tem que validar o sofrimento dela, que não é pouco, é muito. Né? Isso. Eu atendo uma pessoa única e ela veio assim, destruída. A primeira vez que eu atendi a mulher, gente, eu fiquei assim, ainda pensando, sabe, como que ela ficou numa relação dessa? Mas, e por muitos anos mesmo, tipo, 20 e poucos anos de casada. Então, ela chegou muito sofrida. E o que eu fiz com ela? Peguei no colo, porque a dor era tanta. E validar o sofrimento dela, porque o primeiro momento, o que ela estava ali? Porque havia terminado essa relação, era uma relação de 20 e poucos anos de casamento, e eu validei isso, não. Eu falei, não, o seu sofrimento, ele tem que ser validado, porque olha o tanto de tempo que você foi casada, enfim, né? Isso que você falou. Fui segurando, coloquei no colo, fui, até que coloquei o pezinho dela no chão, assim, para ela ir vendo, né? E é bem interessante, porque ela está num processo muito legal. É lindo de se ver, né, Sandra? Bonito, De acompanhar. e ela, assim, sabe, ela tem muita vontade. E ele viu tanto mudança nela, porque aí ela não cedia mais, não, né? Encontrou o lugar dela e o dele. Que ele falou assim para ela, viu, qual que é a abordagem da sua psicóloga? Porque ele vai em vários, gente, vários psicólogos. E é lógico, né, que ele vai ficar mudando. Aí eu falei para ela, é interessante isso, né? Porque ele colocou o crédito, tudo disso em mim. Em mim. Eu, enquanto terapeuta, e você e as suas escolhas. Ele não olhou para isso. Porque, novamente, ele não estava validando ela, é o outro, entendeu? Não ela. Excelente colocação, Sandra, excelente. Ela parou, ficou olhando para mim, assim, ela falou, olha, Sandra, e eu ia já falar da abordagem, eu queria até ver com você, se você não arrumava uma terapeuta da sua abordagem. Eu falei, olha, deixa ele né, lá onde ele está, não quero tirar ele do lugar que ele está, não, que você ainda não está no momento, ele vai te arrastar. Isso. E olha, o seu programa é dela, não é meu, sabe? Exato, é dela. Sandra. E foi tão legal, porque tu teve uma percepção tão rápida, né? Porque rapidamente você podia se sentir no teu ego aí, né? Ser realmente tocado e dizer assim, né? Muito obrigada, né? Mas o foco não era, peraí. Não sou eu. Olha só, não sou eu, né? Isso, e lembrar a forma que ela chegou, né? Fantástico, viu? Né? E rapidamente, olha né? só, e até para a gente mesma, né? Olha só isso, olha essa percepção, olha o que é que a gente também vai carregando de aprendizado, né, Sandra? Sério, nossa, que bacana. Foi mesmo, Sandra. Você teve uma pegada, porque isso é uma forma de manipulação, né, do abusador. Dizer que a responsabilidade não é dela ter mudado tanto, né, dela estar bem, mas sim da terapeuta. É minha, é meu, não é, o crédito não é dela. Exatamente. Muito bom, né? E assim, a gente tem que ter muita paciência, porque a gente vive numa sociedade onde a mulher, só por ela nascer mulher, ela já é culpada, né? E aí ela já tem culpa de um monte de coisa. Então, assim, as próprias mulheres fazem isso com as outras mulheres, né? Eu fiz até um videozinho, assim, eu não lembro o que é que tinha acontecido, acho que tinha alguma notícia de relação abusiva. E uma das primeiras coisas que eu falo é, gente, acolha, não julgue essa mulher. Mulher gosta de sofrer, né? Mulher é assim mesmo, mulher gosta de homem que faz isso, porque se não gostar, sairia. Como é que pode? A mulher é uma juíza, como é que ela aceita uma relação abusiva se ela não é dependente financeiramente? Como se isso fosse suficiente, né? Não ser dependente financeiramente, né? Então, a primeira coisa, né? Do não julgamento, né? E aí nós, enquanto terapeutas, é mais fácil a gente fazer isso, né? Mas às vezes é a nossa vizinha, né? Como recentemente aconteceu comigo, né? Uma vizinha minha estava sofrendo, né? Uma relação abusiva, né?
E eu acolhi e recebi e assim, né, coloquei para ela a importância dela colocar os pés firmes no chão, né, porque ela já tinha ido e voltado várias vezes, né, e me parece que dessa vez ela vai conseguir sustentar, pelo menos parece que ela está conseguindo, né, pedindo separação mesmo, tudo. Mas uma mulher que não tem pai, não tem mãe, né, todos os parentes já faleceram, né, e aí realmente a pessoa se sente completamente, né, dependente, né, tanto emocionalmente como financeiramente, como de tudo, né, desse abusador, né? É um relacionamento de muitos anos, desde a adolescência, né? Filhos, então vai juntando um monte de coisa. Não, eu não tenho direito de finalizar com tudo isso aqui, né? E o nosso papel, né, enquanto terapeuta, né, é dar suporte para muitas vezes essas mulheres que não têm rede de apoio nenhuma, zero. E a rede de apoio que tem, às vezes, é de julgamento, que não é apoio, né? Tá certo, gente? E aí, olha Carol, só. Oi, Carol, Célia! desculpa eu entrar agora, é porque eu fui deixar a Letícia no posto de saúde e fui Aham. pegar outra no hospital. Aí, sim, mas também tem pais que não apoiam essas filhas, né, que Sim, sofrem abuso, né? sim. Não apoia. Por exemplo, o meu pai, ele não apoia, né? Minha irmã, ela saiu de um casamento abusivo, mas para ele, o rapaz era o melhor do mundo, né? O homem melhor do mundo, né? Mas por quê? Porque também meu pai é abusivo, né? Meu pai é Uhum. abusivo, né? Então, Então não assim, tem ele não nada enxerga. demais, né? É, é. Então, assim, a mamãe, ela ficou nesse lugar de ser abusada. Eu ainda estou aqui no processo de compreender, né? Eu tô tá com 3 meses que a minha mãe faleceu, né? Mas eu Hum. estou ainda nesse processo de compreender isso. É, de ser abusada até ela doente, você está entendendo? Então, assim, eu fico, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso? Então, assim, eu não sei, a cabeça que vem eu digo, do meu pai, né? Desse homem. E a mamãe, que cabeça era essa, né? De ser tão submissa, né? De aceitar isso, né? De aceitar Uhum. e de não falar, né? Que É. assim, pouco antes dela falecer foi que ela falou, tá entendendo? Hum. E então, assim, de não confiar nas filhas ou de não querer sair desse lugar, tá entendendo? Também tem isso, né, Cécia, De, né? O que que de não acontece querer, é, que ela precisa não sustentar esse lugar também, né? lugar. Aí eu acho que também essa história de vida, Carol, assim, a, a, as gerações, né, vai perpassando, né, de pai para filho, né, eu não sei Sim. a criação dela, né, eu acho que assim, uma vez eu disse para ela, eu disse, mamãe, por que que a senhora está nesse lugar? Por que que você fica? Mas assim, quando eu vi que ela disse, não, ele só sai dessa casa é, estirado, estirado dentro de um caixão, tá entendendo? Deitado dentro de um caixão, quer dizer, quando morrer, né? Então, assim, aí eu disse, meu Deus, quem sou eu para tirar ela desse lugar, né? É ela que Isso. tem que querer sair, né? É, Então, a gente não pode fazer muita coisa, né? isso. O que a gente A pode gente fazer é não acolher, né? é, acolher, É, acolher mais, assim, tem situações que os pais também não permitem que os filhos saiam, sabe? Não isso. permite. E a Exato. gente é criada assim, é atravessado pela culpa, né? A culpa ela vem de tudo, né? De gerações, né? Vem os pais, né? Como diz, a religião também, tudo, né? Isso. Eu acho que a mulher, ela, eu sei não, Carol, tá mudando, mas a gente carrega um fardo muito grande dessa cultura, sabe? É muito difícil. É muito Sim. difícil, né? E A eu mulher vejo. viúva, ela é difícil. É muito difícil porque a gente próprio, nós mulheres, o preconceito vem, a gente também tem preconceito com elas, você está entendendo? Então, o Sim. preconceito não é só o homem, não. A mulher Não, também se afasta, né? A mulher se também se fosse, era afasta. muito fácil Era de muito fácil. contornar, mas as Era. mulheres sustentam, né, o preconceito e o julgamento. Exatamente, o preconceito, exatamente. É, A gente não é uma classe unida, não. é, pelo Né, contrário. não. E eu imagino É, você, Ceissa, que tem duas filhas mulheres, né? São duas, né? duas. E um É, menino, né?
Não, só 2 mulheres. Só 2 meninas, tá. É. Eu imagino, assim, para você, 2 mulheres, eu lembro quando eu estava grávida do meu segundo filho, que eu não sabia ainda se era menino ou menina, eu na minha terapia dizia, não pode ser menina. Só que eu não podia falar isso em voz alta, né? Porque todo mundo queria que Sim. fosse um casal, né? Eu já tinha um menino, Uhum. né? Então o segundo tinha que ser uma menina. E eu morrendo de chorar, não pode ser menina. Eu queria que fosse menino. Aí o meu terapeuta, mas por quê? Aí eu, porque mulher sofre demais nesse mundo. Mulher sofre demais, né? E aí, logicamente, que abriu aí um monte de, um baú, né? De situações traumáticas, né? Experiências É traumáticas, verdade. que eu sou mulher e que eu não queria que minha filha vivenciasse, né? E você com 2 Uhum. mulheres, eu acho que essas questões, né? E você enquanto terapeuta também, ainda afloram muito mais, né? De você não querer que as suas filhas vivenciem uma série de coisas que você sabe que vem muito tatuado por dentro, né? É Sociedade, verdade. E né? tem coisas também, assim, eu percebo que elas namoram, né? E às vezes eu me pego como a mamãe fazia com meu esposo, né? Eu indo pelo namorado, elas estão querendo educar e eu digo, e eu vou pelo namorado, tá entendendo? Aí ela diz, mamãe, para, eu tenho que educar, eu tenho que botar moral, né? E aí é que eu retorno, aí eu digo, não, tá certo, eu não posso me meter. Mas, assim, para tu ver como a gente é tão, É né, difícil. assim, atravessada por essa cultura, né, que a É, gente fica lá. A gente luta para elas saírem, mas a gente se vê fazendo o papel tá no mesmo papel, fazendo a mesma coisa. Eu disse, meu Deus, como é que pode? exatamente, Cécia. Por isso que é Né? tão importante a gente estar em processo terapêutico, né? Se não em É, psicoterapia, mas em situações como essa, né? Do grupo de leitura, que é sim, terapêutico, né? Que faz a gente se sim, questionar, né? Sobre determinadas coisas, né? Sobre esse status quo que é sustentado por quê? Por nós, né? Não é por uma nós. entidade inexistente, não. A sociedade sustenta. Quem é a sociedade? Somos nós, né? Somos nós, exatamente. É a gente que tem esse Exatamente. poder de desconstruir, reconstruir, né? Eu acho Isso. muito bacana, eu acho bem legal, assim, conviver com jovens, né? E jovens, assim, casais também. Eu vejo aqui na minha casa, eu tenho 2 filhos e eles são casados, uma menina e um menino. E eu acho demais, assim, a relação deles, enquanto cuidado com a casa. Meu filho, por exemplo, a esposa dele, ela não chega perto do fogão, a menina não sabe cozinhar. Quem cozinha é ele. Eu acho demais, gente. Você Menina sabe da que... piada da sogra, Sandra? Não. Sabe da piada da sogra? É assim, ó. Ai, minha filha, duas mulheres idosas. Tu sabe, Vanessa, dessa piada? Não, ainda Tu não. sabe, né, Ceissa? Não, sei não. Vou Sabe, contar né? aí. Então, deixa eu contar. É assim, ó. Duas idosas conversando. Ai, mulher, meu filho. Como é que é? Não, minha filha casou muito bem. Ai, meu Deus, meu genro é maravilhoso. Menina, eles tiveram um bebê, mas a minha filha não levanta nem da cama. Ele pega o bebê, bota no braço dela para amamentar. Aí, quando ela acaba de amamentar, ele pega o bebê dos braços dela, bota para rotar. Aí troca a fralda. Nina, meu genro é maravilhoso. Ave Maria, mas eu tive tanta sorte com meu genro, que ele cuida da minha filha, sim. Agora, minha nora, eu tive um azar com a minha nora, porque, olha, eles tiveram bebê também agora. Mas você acredita que a bicha é tão preguiçosa que ela não se levanta nem da cama? Meu filho que faz tudo. Bota o menino para rotar, troca a fralda, ela não, nem se levanta da cama. Ele que pega o bebê, ela só dá de mamar e pronto, fica lá sentado, e ele que faz tudo. Meu filho casou muito mal, mas a minha filha casou muito bem. Olha aí. É? Não, Lara, é bem diferente, né? Mas assim, o meu, eu fico pensando, gente, o menino dava um trabalho para lavar uma louça em casa agora, que gracinha, que gracinha. É tudo bem dividido, tanto na casa do meu filho quanto na casa da minha filha. É tudo. E assim, eu falo que é um contrato pré-estabelecido, entendeu?
Bacana. E eu acho muito legal isso. E eu É. vejo assim, as meninas que eu convivo, que são jovens, casadinhos de pouco tempo, assim, 2, 3 anos. E é tudo assim, diferente lá de quando eu casei, entendeu? E da Uhum. cultura que eu vim, da onde eu vim. E a Aham, gente tinha praticamente que carregar nas costas. sim, Eu é, tinha que trabalhar, fazer tudo, ainda dar conta da casa, enfim. isso. É. E aí, É, desculpa, Samir. pesa, isso pesa, né, gente? Quem dá conta disso hoje? Demais, demais. E aí, eu acho interessante que, assim, eu tava nesse processo dessas leituras, né? Aí eu postei uma vez no Stories, né? Minha irmã mora nos Estados Unidos, né? Aí eu postei um negócio, assim, de que a mulher a mulher, ela tem que ter o direito de trabalhar fora de casa, né? Ela não é obrigada a ficar cuidando de filhos, o marido tem que cuidar dos filhos também. Eu falava uma coisa assim bem contra o trabalho doméstico, sabe? Uhum. E aí a minha irmã, que ela é bem colada comigo, né? Ela disse assim: "Ei, me diz uma coisa aqui. Aí, se a mulher quiser, e se a mulher quiser?" Aí me desconstruiu, né? Porque eu Aham. sou essa que não sabe cozinhar, né? Que não tinha muito jeito com um menininho bebê, eu prefiro eles agora, questionadores. E meu marido aqui, o que cozinha, o que dava o banho no bebezinho, os meninos muito pequenininhos, né? E Aham. aí, quando ela me questionou isso, aí o que foi que me veio? É o querer, é o desejo, é a possibilidade de escolha. Eu escolho ser mãe Uhum. full time, porque eu percebo que eu tenho habilidade para isso, e eu combinei com meu marido que ele trabalha fora de casa, sustentando a família financeiramente, e eu trabalho dentro de casa, sustentando a família emocionalmente, cuidando das tarefas domésticas, e tudo bem, está um combinado na relação de casal, e aí tudo bem. O Uhum. problema é quando é obrigatório. Eu me lembrei de um filme que é O Sorriso de Mona Lisa, Sorriso de mamãe. o filme com a Julia Roberts, que é um filme bem água com açúcar, mas é bem interessante, assim, que ela é uma professora que não é casada, numa época onde todas as mulheres, era uma faculdade só de mulheres, né? Onde as mulheres tinham começado a estudar, só que elas estudavam só para passar o tempo, porque na realidade todas estavam querendo só casar mesmo. E aí ela tinha duas alunas, uma que era super estudiosa e que ela super se via refletida nessa aluna, só que essa aluna super estudiosa, e uma outra que só queria casar. Aí a professora Julia Roberts se vê refletida nessa menina estudiosa e começa a ter uma rixa com essa outra que só queria casar. Só que o que é que acontece? Durante o filme acontece uma troca. Essa que era tudo super estudiosa, ela não queria ir para a faculdade. Ela achou um cara e ela se casou e ela estava super bem com isso. Só que essa que queria casar, ela se casou e o cara era terrível com ela, era uma relação abusiva. E ela teve que ir de encontro com tudo que dizia a cultura, né, da época, né? E Uhum. ela se separou do cara. E aí ela se aproximou dessa professora, entende? Muito interessante. Esse filme é bem água com açúcar, mas é bem interessante para você se questionar sobre algumas coisas, sabe? Enfim, a grande questão para as mulheres é a gente dar a possibilidade de escolha. Eu me vejo uma pessoa que trabalha com engenharia e eu poder estudar engenharia. Não é coisas de homem, né? Coisa de mulher, né? Mulher não tem que fazer isso. É histórico que a mulher ela trabalha com o cuidado, né? Enfermeira, professora, é, terapeuta, né? Psicóloga, né? Agora, quando a mulher quer trabalhar com matemática, por exemplo, né? Entende? Ou engenharia, que é, né? Você trabalha com matemática. Enfim, a grande questão é a possibilidade de escolha, né? Não é que é errado ser mãe full-time e cuidar dos filhos e cuidar da casa, né? Mas é a possibilidade de escolher, né? Mas É vamos lá, bem isso mesmo. A né? possibilidade de eu fazer a minha escolha, né? Hã? Cada um fazer a sua escolha, né? Não ser obrigada a fazer a Isso, escolha, né? Escolher, exatamente. né?
eu escolhi ser mãe. Pois é, Eu falo que o meu melhor papel foi esse, eu sempre quis esse papel. pois E é. graças a Deus, assim, eu encontrei uma pessoa que deu muito certo, porque nós tínhamos um contrato onde ele trabalhava e eu cuidava das crianças. Só que eu tinha para mim, até essas crianças chegarem numa idade que aí eu vou romper com tudo isso e vou seguir minha vida de novo, e foi o que eu fiz. E não me arrependo, assim, de maneira alguma do que eu fiz. Faria tudo de novo, tudo de Pois novo. é. Porque você se Mas, identificou com e esse não é, papel, né? e não é um papel fácil, não, é um papel difícil, esse Imagina. negócio de você ficar em casa. Isso Muito é difícil, mas foi uma escolha que eu fiz e graças a Deus deu certo, porque aí, gente, eu voltei para o mercado de trabalho assim, tem o quê? 13 anos, então eu passei muito tempo naquele, e meu marido, ele viajava muito, ele trabalhava viajando, então alguém tinha que Tinha que ficar, ser full né? time mesmo, né? Responsável. Sim. Aí eu fiquei, mas quando eu voltei a trabalhar, aí eu voltei a trabalhar viajando. Ai, foi uma delícia. Olha Por um bom, só, por um bom tempo foi muito bom. Acho que foi uns 6 anos viajando. Foi ótimo. Foi muito tá bom. vendo? Que É, me, legal. me encontrei de novo, assim, sabe? Enquanto profissional e tudo mais. Foi um processo bem legal. Que massa, Sandra. Não, e a experiência da maternidade e full time, gente, né? Realmente é um negócio que não é fácil, de jeito É nenhum. louco. Mas sim, vamos continuando aqui, né? Que o papo tá bom, mas aí a gente não termina esse livro hoje, né? Mas esse papo é super importante também, que dá o contorno, né, para tudo isso que a gente vem conversando, né? Então, na página 227 ainda, né, já lá no finalzinho, ela fala o seguinte: a terapia sozinha não oferece uma alternativa de apoio adequado para a dependência do alcoólatra da droga ou a dependência da mulher do seu homem. Quando alguém tenta parar com seu vício, um vácuo enorme é criado nessa pessoa. Grande demais para ser preenchido em uma sessão de 1 hora, 1 ou 2 vezes por semana com um terapeuta. Devido à tremenda ansiedade gerada quando a pessoa se abstém da droga ou substância, o acesso a apoio, tranquilização e compreensão deve estar constantemente disponível. Isso é conseguido melhor com semelhantes que passaram pelo mesmo processo doloroso de abstinência, né? O que ela está dizendo aqui? A importância dos grupos de apoio, né? No caso dos alcoólatras, né? O NA, né? No caso, né? Alcoólicos Anônimos, né? Os Narcóticos Anônimos e tem o MADA, né? Mulheres que Amam Demais Anônimo, né? MADA, né? Que é muito importante. Aqui tem, Carol, aqui em Fortaleza? Sei se eu descobri que aqui tem uma menina da turma 5 que ela trabalha diretamente, da turma 5 da formação em terapia de casal aqui do Instituto, gente, para quem não conhece. A Ceissa foi da turma aqui também, né? Turma 2, né, Ceissa? Tu foi ou foi turma 2? Turma 2, né? foi. E tem aqui em Fortaleza, viu? Tem aqui. Legal. Eu vou pegar os dados, inclusive, para divulgar isso melhor. É bom, Carol. É bom. Porque Falar eu acho nisso, que Carol. Tem esse grupo online também. online, é? Tem. Pois é, a gente precisa divulgar melhor isso, né, gente? É, Acho que é um papel precisa, importante da precisa, gente. Diz, Nicole. Você podia pensar com carinho na possibilidade de fazer uma formação online, para a gente que mora longe, no Rio de Janeiro, né? De terapia de casal. Nicole, eu tô providenciando não a formação, mas o que é que eu estou fazendo? Porque a formação ela é muito voltada para vivencial, né? Sim. Tem muito... A turma 4, são 12 módulos, 2 foram presenciais e 10 foram módulos virtuais, por causa da pandemia, né? E aí a gente voltou para o 100% presencial, mas o que é que eu estou fazendo? Eu vou produzir agora, estou na produção de módulos semestrais sobre temáticas. Por exemplo, próximo semestre a temática vai ser infidelidade. Então, a gente vai ter encontros quinzenais durante 4 meses, são 8 horas aula, que aí é mais teórica, é teórica prática, mas não é vivencial como a formação, entendeu? É teórico, a gente vai ver como é que a gente pode trabalhar no consultório, mas não é vivencial, porque o vivencial eu vou trabalhar com vocês.
aí trabalhar o É. vivencial virtualmente, eu acho muito delicado, sabe, né, Cêida? Né? É verdade. É. É porque a gente é uma formação vivencial no sentido da a gente começa a trabalhar nós, né, Carol? Dentro Isso, então a gente é o nossa própria como é que chama? A gente vai trabalhando a gente para poder trabalhar com o outro, a gente vai sentindo na pele, né, o que a gente vai fazer com o outro também, né? Então, primeiro, é como se a gente passasse por essa terapia, né? Vai mexendo com a gente, né? Então, assim, ela é importante por isso, porque ela vai mexendo com a gente vai vivendo o que a gente vai vivenciar também com nossos pacientes, mas primeiro acontece com a gente. Mas, E é por muito exemplo, interessante. esse livro aí mexe muito comigo, e aí eu lido na minha terapia pessoal, entendeu? Então, assim, eu fiz uma formação quase toda online, porque eu fiz na pandemia formação em Gestalt terapia normal, a minha formação. Só no último semestre que voltou presencial. Então, eu não vejo muita dificuldade nisso, nessa parte, sabe? eu entendo, e tem realmente, eu estou fazendo inclusive a formação em trauma, que vão ter 2 residenciais, que vão ser presenciais, mas eu tenho muito receio de trabalhar o vivencial online, porque eu não sei qual é o suporte que tem aí, eu não sei quem é que está ao redor de vocês, eu não, sabe? Você pode, por exemplo, colocar como pré-requisito que a pessoa esteja fazendo terapia, caso não tenhamos compromisso, porque eu faço terapia pessoal, entendeu? Pode ser Então, mesmo. não sei, assim, são só uma possibilidade, porque eu queria muito fazer uma formação em terapia de casal. Vamos pensar, vamos, né? Eu fiz a minha formação no Gestalt Paraná, que eu moro aqui em Maringá, né? E a minha foi... Eu comecei ela no presencial e foi por online devido à pandemia. Só que eu vi que agora elas estão com o 2 online, modelos. elas têm o presencial, o online, mas se não me engano, elas dentro do online, eu acho que tem 2 encontros presenciais. Exatamente. Para ter a vivência. A Laís, né? A Laís e a Ellen. Eu vou, inclusive, dar aula na formação esse ano, né? Esse ano 2023. No quê? No presencial? No presencial e no virtual também. Ai, Carol, quando for, fala que eu posso pedir para assistir, eu posso pagar para assistir essa aula. Pronto. Depois eu te passo a data. Eu tenho a data aqui direitinho. Né? E aí eu gostei muito dessa possibilidade que a Laís e a Ellen fizeram, né? De ter uma formação que ela é presencial, porque mora na Redondeza, e uma formação que é mais virtual, com módulos presenciais, né? Que a gente fez na turma 4, né? Deixa eu só ver, a Nayara levantou a mão. Nayara, tu ainda quer falar? Não, eu só... Tá ouvindo? Tô. Eu só ia comentar que a minha formação também em GT, ela é online, e aí a gente tem 3 workshops presenciais, né, para fazer o módulo vivencial e tal. Isso. Mas se não fosse possível, né, também não ia dar para eu fazer, porque eu faço na Etos, que é em Juazeiro, né, e eu moro no Rio. Sim. Mas está sendo bem legal a experiência de ter as aulas online e fazer o workshop presencial. Então é uma coisa que eu acho que vale a pena investir até para atingir pessoas de outros lugares, né? Isso. Que gostariam de fazer com você e não conseguem por causa da distância. Aí, Carol, pensa com carinho aí, Carol. Tô pensando com carinho. Quando eu vi também da Ellen, da Laís, quando a gente fez reunião e ela disse como é que era, né? Porque o que foi que a gente fez na turma 4? A gente replicou o modelo presencial no virtual e ficou muito cansativo. E aí a Ellen e a Laís colocaram que elas fazem aulas mais curtas virtuais, né? E aí, para mim, ficou mais atrativo mesmo, sabe? Mas vou pensar com carinho sobre isso e nesse momento de planejamento, de avaliação, estou acabando fazendo isso com vocês aqui também, de avaliação e planejamento, né? De poder colocar isso, porque realmente isso de acessar pessoas de outros estados, da gente poder trocar, para mim, isso me encanta bastante, né? Isso foi uma coisa boa da pandemia, né? Pois é, se é que a gente pode tirar alguma coisa boa, né? Não, mas pode, de tudo a gente pode. Isso, né? É isso.
Exatamente. Tá certo. E aí, então, né? Antes da gente ir para a página 131, na página 228, no segundo parágrafo, ela fala o seguinte: para a mulher que ama demais, a doença primária é o seu vício. Essa questão da doença primária é um ponto importante que ela coloca, tá? A doença primária é seu vício na dor e na familiaridade de um relacionamento insatisfatório, tá? O que ela fala da doença primária do alcoolismo? Um pouquinho em cima, ela bota assim, ó. Quando alguém está em uma situação de alcoolismo, o problema básico é o vício em álcool. E é isso que deve ser tratado, certo? Somente enfrentando o primeiro, haverá uma chance de recuperação. E aí, voltando para o segundo parágrafo que ela estava falando, né? É verdade que isso provém de padrões que remontam à infância, mas, primeiro de tudo, ela deve lidar com seus padrões no presente. E aí a Gestalt terapia fala do aqui e agora, né? É o presente que a gente tem em mãos e que a gente pode utilizar, é o recurso que existe, né? Que é concreto, digamos assim, né? Para a recuperação começar. Então, primeiro, a gente precisa atuar no hoje, e aí, de forma secundária, que a gente vai começar a trabalhar questões traumáticas na infância, né? Experiências de trauma, né? Para poder dar esse fundo, mas o primeiro passo é trabalhar com situações primária, né? A doença primária, que é o do hoje, né? Que está acontecendo hoje. Não importa o quanto seu parceiro seja doente, cruel ou desamparado, ela, junto com o seu médico ou terapeuta, deve entender que todas as suas tentativas de mudá-lo, ajudá-lo, controlá-lo ou culpá-lo são manifestações da doença dela. E que de sua vida, e que ela deve parar de ter esses comportamentos para que outras áreas de sua vida possam melhorar. Seu único trabalho legítimo é consigo mesma, certo? Ok? É tão difícil se recuperar da dependência do relacionamento, ou de amar demais, quanto de se recuperar do alcoolismo. E para quem sofre de qualquer uma dessas doenças, a recuperação pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E isso é um ponto muito importante que a gente acredita, principalmente a mulher que ama demais, ela acredita que isso nunca vai acontecer. Mas os dados do feminicídio falam o contrário, né? Certo? Então, na página 231, ela coloca aqui, né? Cadê? Já no finalzinho. Todos nós tendemos a acreditar que o sofrimento é um sinal do amor verdadeiro, do verdadeiro amor. Que se recusar a sofrer é egoísmo. E que se um homem tem um problema, a mulher deve ajudá-lo a mudar. Essas atitudes ajudam a perpetuar as duas doenças, o alcoolismo e o amor demasiado, certo? E aqui falando que ela faz muito comparativo, né? Eu achei muito interessante esse gráfico que ela coloca na página 229 e 230, sobre características da fase ativa, tanto do alcoólatra como de mulheres viciadas em relacionamentos, né? Ela faz esse paralelo, né? Colocando bem o amor das mulheres que amam demais como um vício, né? Certo? Aí, gente, deem uma olhada aqui, porque, assim, eu achei muito interessante esse gráfico que ela fala aqui na página 234, 235, que ela fala a fase crucial, fase crônica, né? Ela vai colocando aqui, vocês estão vendo? Obsessão por bebida continua em um círculo vicioso, aí desejo sincero de ajuda, reabilitação, ela vai falando no vício em álcool, né? E a recuperação, ela faz um gráfico, vocês viram? Certo? Aí, na página seguinte, ela vai fazer a progressão e recuperação da doença de amar demais, né? Eu achei super interessante, dê uma olhadinha depois com calma, porque é um gráfico que eu não quis reproduzir aqui no computador, mas é muito interessante que ela coloca, né? Comportamento excessivamente responsável e protetor como ponto inicial de todo o processo, né?
Aí ela vai chegando, né? Fase crucial, ressentimento sem motivo, manifesta distúrbios nervosos, pode desenvolver dependência de álcool ou drogas. A fase crônica, né? Medos indefiníveis, paranoia, obsessão completa pelo homem, esgotamento de todas as tentativas de controlar. Aí ela vai falando das fases, né? Obsessão pelo homem continua em um círculo vicioso, e aí a parte de reabilitação, né? Depois dê uma olhada em cada ponto desse, porque o que ela coloca, o que a autora diz, é para que essa mulher ela não precise estar na fase crônica, na fase já extrema, para procurar tratamento, né? Que ela pode estar na fase inicial, e se a gente souber, né, de características dessa fase inicial, a gente já pode trabalhar com essa mulher para que ela não chegue nessa fase mais crítica, tá certo, gente? Depois vocês dão uma olhadinha, que eu achei muito interessante esse processo, tá certo? E aí ela vai esmiuçando aqui o processo de negação, culpa, não aceitar o parceiro como ele é, baixa autoestima, isolamento. Aí, fase crucial, sofrimento da Mulher Maravilha, problemas físicos, mais problemas emocionais. Ela vai fazendo todo, esmiuçando isso aí. Eu acho muito interessante para vocês olharem o que é a fase crônica, a depressão, as dependências, né? Quem deve mudar é ela. Sua recuperação começa por ela. O que acontece muito no processo terapêutico, que o terapeuta pode escorregar nessa? É tentar mudar o homem através da mulher. A mulher está ali em terapia, só fala do homem, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo outro. Aí o terapeuta entra na jogada, né, da dependência mas será se você fizer isso, será que ele vai... Aí o foco continua sendo ele, né? Será que ele vai mudar? Mas aí tenta falar desse jeito, né? Talvez ele tenta fazer assim, talvez ele tente fazer assado, talvez ele mude. Não é esse o foco, né? Digamos, né? Ah, porque ele quer toda quinta-feira sair com os amigos, né? Para jogar futebol, e eu fico tentando olhar o celular dele para saber se tem mulher no meio, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso papel enquanto terapeuta, né? O que acontece com você que você se sente tão incomodada por ele buscar os amigos? A gente não está nem chegando a discutir se existe traição ou não existe traição. O foco não é esse. O que acontece com você? Que você se sente tão insegura pelo fato do seu marido, namorado, sei lá, sair para jogar futebol com os amigos, né? Como é que você se coloca nessa relação? Né? Que você se sente instável, né? Inseguro no momento que ele sai. Porque aí a gente já pode estar visualizando uma relação confluente, né? Ah, mas o cara não é santo. Mais uma vez, o foco não é o cara, ele pode ser o santo, pode ser o diabo, não interessa, o foco é a mulher, né? E como é que, de repente, os comportamentos dele impactam, mas impactam nela, o foco continua sendo ela. Observe vocês, enquanto terapeutas, né, se vocês estão, de repente, colocando foco no outro. Eu faço muito uma comparação, né, como se fosse um pilar, né? E aí a gente coloca o pilar fora da casa. Aquele pilar de sustentação, sabe? O pilar tem que estar dentro de casa. Se ele está na varanda, qualquer vento que dá, a casa se desfaz. A casa quebra, porque o pilar está lá, segurando só aquele bichinho da varanda. Tá certo? Então, o pilar é dentro, né? O foco é nela, tá certo? Pronto. Então, dê uma olhadinha aqui, aí ela finaliza falando sobre a Margot, né? Eu acho muito legal, porque ela vai costurando os casos junto com a parte teórica. Acho muito bacana isso. E aí, no capítulo 10, ela fala o caminho para a recuperação, né? Nesse caminho para a recuperação, gente, eu quero muito que vocês deem uma olhada nesse programa de recuperação que ela fala. Ó, os passos são simples, mas não são fáceis. Todos, cadê? Como é que ela fala? Todos são igualmente importantes e relacionados na ordem cronológica mais típica. Aí, ó, procurar ajuda. Isso, aí ela vai falando, ela também discrimina cada ponto desse, né? Procurar ajuda. O que significa procurar ajuda, né?
na página 244, né? Basicamente, procurar ajuda significa fazer alguma coisa, dar o primeiro passo, se mexer. É muito importante entender que procurar ajuda não significa ameaçar seu parceiro, lhe dizendo que está pensando em tomar uma atitude, certo? Isso geralmente é uma tentativa de chantageá-lo, convencê-lo a tomar jeito, para que você não tenha de dizer publicamente a pessoa horrível que ele é. Deixe-o fora disso, caso contrário, procurar ajuda ou ameaçar fazer isso será apenas mais uma tentativa de dirigi-lo e controlá-lo. Tente se lembrar de que está fazendo isso por você. Ó, mas ela sempre vai focando, ó, você. Eu acho muito legal porque ela fala também na primeira pessoa, né? Nós, mulheres que amamos demais, né? Então, assim, procurar ajuda não é chantagear o parceiro, né? Procurar ajuda é perceber que tem alguma coisa de errado, perceber que aqueles comportamentos são inadmissíveis, né? Então, eu preciso procurar ajuda. Procurar ajuda pode ser conversar com uma amiga, procurar ajuda pode ser fazer terapia, psicoterapia, procurar ajuda pode ser uma série de coisas, cuidar mais do meu corpo, procurar ajuda pode ser ter mais contato com o meu corpo, fazer um yoga, uma meditação, isso pode ser procurar ajuda, certo? Mas procurar ajuda, diferente do que algumas pessoas acham, não é chantagear o parceiro. Olha, eu vou falar com sua mãe, eu vou falar para todo mundo as coisas que você faz. Isso não é procurar ajuda, tá certo? É permanecer no mesmo lugar, tá? E aí ela continua dizendo assim, ó, o que isso exige? Para procurar ajuda, você deve, pelo menos temporariamente, abandonar a ideia de que pode lidar com isso sozinha, né? E aí eu acho muito interessante o que a autora coloca, né? De sempre estar buscando rede de apoio. Gente, nós somos seres de relação, a gente precisa do outro. Isso é uma das coisas que a relação abusiva faz de início. Eu não sou suficiente para você? Por que você precisa dos seus amigos? A nossa relação não basta para você? Certo? E isso já é um indicativo de relação abusiva, tá bom? Certo? E aí ela vai explicar direitinho, né? O que seria pedir ajuda, por que que isso é necessário nas páginas seguintes, tá bom? Ela coloca até aqui, ó. Não é totalmente necessário que você faça terapia para se recuperar. De fato, consultar-se com a terapeuta errada lhe fará mais mal do que bem, né? O que você está procurando é alguém que tenha experiência e com quem se sinta confortável. Confie nos seus sentimentos e esteja disposta a se consultar com vários terapeutas, se necessário, para encontrar a certa para você, tá? E aí ela vai falando aqui como se fosse realmente conversando com essa mulher que ama demais, né? O que é que isso implica, né? Implica em que o relacionamento ele pode terminar, né? Que vai haver, né, revelação de segredos, né, uma série de questões, certo? O segundo ponto que ela coloca é tornar sua própria recuperação a principal prioridade da sua vida, tá? O que isso significa na página 249? Tornar sua própria recuperação a principal prioridade significa decidir que, não importa o que tenha de fazer, está disposta a dar os passos necessários para se ajudar. Não é para ajudar o outro, não é para mudar o outro, mas para se ajudar, certo? Ok? Em vez de mudar o outro, mudar a si mesmo, tá certo? O que é que isso exige? O total compromisso consigo mesma, tá? Exige disposição de continuar a gastar tempo e talvez dinheiro para melhorar, tá? Enfim, por que que é necessário? Ela vai explicando aqui o que que isso significa, o que que isso implica, tá? O que que significa, o que que implica tornar sua própria recuperação a principal prioridade da sua vida? Que ela fala na 252. Suas consultas com o terapeuta ou seu tempo no grupo vem em primeiro lugar. São mais importantes do que um convite para almoçar ou jantar com um homem em sua vida, com um homem da sua vida, né?
encontrar-se com ele para discutir coisas, evitar a crítica ou raiva dele, tornar seu parceiro feliz, obter a aprovação dele, fazer uma viagem para fugir disso tudo por algum tempo. Não, né? Isso não é priorizar a sua vida, né? Se priorizar, tá certo? Terceiro ponto que ela coloca é encontrar um grupo de apoio de semelhantes que a compreendam. Gente, isso é muito importante, né? É muito importante, porque vocês já assistiram aquele seriado This Is Us? É muito interessante, né? Que ela participa de um grupo, tanto o avô participa de grupo de apoio para alcoolistas, né? Como a neta também. A neta não, ela não é neta, ela não é neta. O pai de um dos filhos, né? Ele é alcoólatra, né? Ele participa de grupo de apoio. A filha, né? Dos trigêmeos lá, uma das atrizes principais, né? Ela tem uma questão com a comida, né, que é uma característica que a gente viu, inclusive, nesse livro, que é uma característica muito presente em filhas de pais alcoólatras, né, que o pai dela era alcoólatra, né? Sim. Ela tem uma questão com a comida e ela participa de grupo de apoio para trabalhar essa questão, né? Então, da mesma forma, né, quando você fala sobre o seu problema com pessoas que estão sentindo coisas semelhantes, com um facilitador responsável, que também tem isso, né? Não é qualquer pessoa que facilita bem um grupo desse, né? Isso pode ser extremamente acolhedor, né? Ah, então existe isso. Não, mas até mesmo para que a pessoa ela perceba que eu não cheguei a esse nível ainda, mas posso chegar, né? Certo? Certo? Ok. Porque esse grupo, ele dá aquela sensação de pertencimento, né? Eu não sou um ET, né? Eu não sou uma pessoa, sei lá, ruim, eu não sou, né? Existem pessoas assim como eu que passam por dificuldades como eu, é uma dificuldade como qualquer outra dificuldade, né? Certo. Acabei de ver que faltam 3 minutos para as 3, né? E eu vou atender às 3 horas, né? Mas posso começar às 3h10, mas só para a gente ir fechando aqui, tá? Gente, ela faz uma lista desse caminho de recuperação. Leio isso com muito carinho, tá? Ó, desenvolver a espiritualidade por meio da prática diária. Gente, a saúde, ela precisa ser vista de uma forma ampla. Então, cuidado financeiro, cuidar da espiritualidade, cuidar da saúde física, fazer exercícios físicos, né? Cuidar da saúde mental, tudo isso tem a ver com saúde, né? Então, a espiritualidade é um ponto importante para ser trabalhado. Não é para ser catequizado, tá certo? Mas para você entrar em contato com seu lado espiritual, né? Não religioso, necessariamente, tá certo? Ok? O objetivo é transformar o medo e desespero, substituir por pensamentos positivos, né? Então, a espiritualidade, muitas vezes, isso eu senti muito na pele com a questão do tratamento da leucemia, né? Que a espiritualidade, ela nos dá uma possibilidade de, além de todas apesar de todas as questões cognitivas, né? Racionais, digamos assim, né? Existe algo que transcende isso aí, né? Que é uma questão espiritual, né? Que é o ter fé, né? Que é o acreditar, certo? E a espiritualidade ajuda muito nesse sentido. Parar de dirigir e controlar os outros, né? Que aí é o ponto 5, que eu acho que pelo que a gente vem conversando aqui fica muito claro, né? Ela fala aqui, ó, parar de controlar, parar de ajudar ou dar conselhos, parar de observar, parar de salvar o parceiro das dores, parar de elogiar e encorajar, parar de incentivar, certo? Porque isso é uma forma de manipulação que as mulheres que amam demais fazem, tá bom? Como a gente já viu algumas vezes aqui, tá? Ok. Ponto 6, aprender a não entrar em jogos, certo? Isso significa o quê? Aí ela vai falar aqui, ó, que é essa coisa do salvador, que são os papéis que são os papéis dos jogos de casal, né? É o salvador, o perseguidor e a vítima, né? Sair
desse jogo, né? Enfim, assumir a responsabilidade sobre seus comportamentos, suas escolhas, tá? Quando a gente vai no jogo, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do vento que bateu. Não, né? Eu assumo a responsabilidade, tá? O ponto 7, enfrentar corajosamente seus próprios problemas e defeitos. Cadê o ponto 7? É isso, esse aqui que a gente está falando sobre responsabilização, né? Sobre autorresponsabilidade, né? Olhar mais para dentro e no presente, reconhecer padrões de comportamento, que é na página 272, né? O ponto 8, cultivar o que precisa ser desenvolvido em si mesma, né? É trabalhar a autoestima, né? Desenvolver-se, certo? Olhar para esse vazio interior que a falta do vício traz, né? Certo? Tornar-se egoísta, o ponto 9, né? Egoísta bem entre aspas, né? Aí fica bem óbvio, né, para a gente. Tornar-se egoísta, olhar para o seu próprio potencial, né? Ser honesta consigo mesma, né? Nas suas capacidades, nas suas habilidades. Partilhar com os outros o que você experimentou e aprendeu. Isso é um ponto que ela coloca como um fator de sustentação. No momento em que você compartilha com o outro, né? Além de você ajudar as outras pessoas, mas você que acontece muito no AA, né? Eles vão lá, recebem lá as moedinhas, né? E compartilham como é que é, né? Então, isso sustenta esse lugar de pessoa que conseguiu passar por tudo isso e também ajuda outras pessoas a se recuperarem do vício. Não é isso? Certo, gente? E aqui, o capítulo 11, recuperação e intimidade, acabando com a distância. Porque aí, a partir desse momento, a gente consegue sair da manipulação, né? E encontrar parceiros amorosos, né, e dedicados. A gente não está lidando com papéis, né, não é um jogo, né, mas a gente está lidando de forma coerente, né, honesta um com o outro, né, sem manipulações, tá certo? Ok. Ela fala sobre a questão da sexualidade, né? Da sedução, né? A intimidade, né? Como a construção dessa intimidade, né? Como um grande fator de tratamento mesmo, né? A construção de uma intimidade, que é diferente de sexo. Lembra que ela falou em outros pontos aqui, né? Que o sexo muitas vezes é utilizado nas relações, né, tóxicas, abusivas, como um remédio, né? Por quê? Porque mantém, né, a adrenalina lá em cima, né, como se fosse um grande resolvedor de problemas, e não resolve, né? Mas a gente recompensa, né? E para aí poder aliviar a dor. Tipo isso. Como? Uma grande recompensa para poder aliviar a dor, né? Tipo exatamente. Isso, exatamente, né? E é isso, gente. Aí mais na frente, eu vou pedir para vocês darem uma olhada, né? Na página 295, ela fala, essas são as características de uma mulher que se recuperou de amar demais. Vamos finalizar com isso? Ela diz o seguinte, ponto 1, ela se aceita totalmente, mesmo quando deseja mudar partes de si. Há uma autoestima e um autorrespeito básicos que ela nutre cuidadosamente e expande propositadamente. Ponto 1. Ponto 2. Aceita as pessoas como são, sem tentar mudá-las para satisfazer as próprias necessidades. Ponto 3. Está consciente de seus sentimentos e de suas atitudes em relação a todos os aspectos da sua vida, inclusive sua sexualidade. A gente sabe que isso nunca é 100%, né? Ela pontua só de uma forma mais didática, mas a gente sabe que isso é fluido também, né? Ponto 4.
Cuida de todos os aspectos de si mesmo, sua personalidade, sua aparência, suas crenças e seus valores, seu corpo, seus interesses e suas realizações. Valoriza-se em vez de procurar um relacionamento para se sentir valorizado. Tá? Ponto 5. Tenha autoestima suficiente para apreciar a companhia de pessoas, especialmente do sexo masculino, que são boas exatamente como são. Não precisa ser necessária para sentir que tem valor. Ponto 6. Permite-se ser aberta e confiante com pessoas adequadas. Ponto 7. Pergunta: este relacionamento é bom para mim? Permite que eu me transforme em tudo que sou capaz de ser? Ponto 8. Quando um relacionamento é destrutivo, ela é capaz de rompê-lo sem experimentar uma depressão incapacitante. Tem um círculo de amizades que apoiam e interesses saudáveis que ajudam a superar crises. Ponto 9. Valoriza, acima de tudo, sua própria serenidade. Todos os conflitos, o drama e o caos do passado perderam seu encanto. Ela protege a si mesma, sua saúde e seu bem-estar. Ponto 10, para a gente finalizar. Sabe que, para um relacionamento dar certo, os parceiros devem ter valores, interesses e objetivos semelhantes, e ser capazes de ter intimidade. Também sabe que merece o melhor que a vida tem a oferecer. Ok? Ok. É? Muito bom, né? E é isso, gente. Assim, tem uma parte no finalzinho que ela coloca, né, nos apêndices, como começar seu próprio grupo de apoio para quem tem interesse, né? Ela vai dizendo aqui como fazer isso, tá certo? Fontes de ajuda, ela fala Alcoólicos Anônimos, fala aqui na página 309, ela coloca alguns sites, certo? De busca, tá bom? Vários grupos de apoio. E é isso, por hoje a gente finaliza, então. Deixa eu tirar aqui Gratidão, viu? A gente finaliza esse livrinho. Vamos te fazer uma foto aqui rapidinho, fazer um print. Sim. Nayara, tu consegue abrir teu Peraí, vídeo? vou abrir aqui, que eu tô descabelada, peraí. Descabelada, minha filha, meu sobrenome, Descabelada. Já acreditando que eu estava aqui, ó. Vocês estão com o livrinho aí? Aqui não. Não, não tem problema. Eu posso pegar rapidinho. Eu tô saindo, porque o meu tá no Kindle e eu deixei meu Kindle na casa do meu namorado. Não tem problema, não tem problema. Só simbolicamente aqui. Aí. Tá ótimo. Vou fazer o print aqui. 1, 2, 3 e X. Epa, pera, não funcionou. Ah. Só um segundinho. Mais um. 1, 2, 3 e X. Pronto, deu certo. E é isso, gente. A gente termina hoje, né, o nosso grupo de leitura de 2022.2. E eu vou passar no grupo de WhatsApp as datas, eu já defini tudo direitinho, né, para o próximo semestre, que a gente começa em março, tá? Depois do carnaval, né, dá tempo de ler o livro tranquilamente, né, para a gente poder Já esmiuçar. escolher o livro, Carol? Vai ser o meu mesmo, Ceissa, foi 16 ótimo. 16 a Ótimo, 9. então. Ótimo, Vai ser ótimo. bem legal falar um pouquinho da experiência Pronto. da escrita também, Ótimo, né? ótimo. Excelente. Pois então tá certo. Tá. É isso, Obrigada, gente. Obrigada, viu? viu? Carol, Boa obrigada, Tchau, Carol. tá? Obrigada, viu? Tchau. Muito obrigada pelo carinho e essa atenção, né, que você tem com a gente. É Gratidão verdade. mesmo. Maior prazer. Obrigada. Eu agradeço a participação de vocês, viu? Tá. Ótimo Tchau. atendimento. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.